Bem, nesse estudo nós vamos fazer a abordagem do tema as paixões, que Kardec enumerou lá nas questões 907 a 912 de O Livro dos Espíritos. E a gente traz também as colaborações do professor Seno Shibene, que é um professor de filosofia da Unicamp, e que eles têm lá um grupo, né, um núcleo de estudos espíritas, trabalhando também as abordagens do espírito Miramês, né, que comentou todas as questões do Livro dos Espíritos, e também trazemos o grande inspirador, né, inspirador de Kardec, também no estudo do professor Seno Shibene, que é Descartes, né, o pai da filosofia moderna e pai também da ciência, né? Ele, com seu método científico, inspirou Kardec a estudar todos os fenômenos espíritas. Então vamos ao nosso estudo da noite de hoje. Nós começamos com os comentários que estão na apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita, que nos diz no livro 3, capítulo 12, né? Aliás, livro 3, capítulo 12 é do Livro dos Espíritos. O EAD é o livro 4, né? Módulo 3, no registro 2. E eles nos trazem alguns comentários a respeito do que são essas paixões, né? E são comentários muito fortes que a espiritualidade, né, nos trazem, dizem, decorrem de nossa indigência espiritual. Então, como eu disse, nós ainda engatinhamos nessas questões espirituais. Estado de ignorância espiritual que ainda vivemos e nos comprazemos. Quer dizer, as paixões que nos dominam, né? Nos dominam. Esse estado de ignorância ainda espiritual, e que a gente um dia, claro, vai atingir o estado de sabedoria, mas ainda engatinhamos, ainda estamos, né, aprendendo. E alerto também que modificar para melhor exige esforço e dedicação dia a dia, aprendendo a agir com equilíbrio para que a felicidade não se transforme em um ideal inatingível, né? Então, isso é passo a passo, esses aprendizados, né? Esse combate às paixões que nos escravizam. E também, muitas vezes, os espíritos, né, nós encarnados, a gente diz, mas eu sou assim mesmo, né, eu não vou acabar não mudando, né, não vou fazer esse esforço porque realmente eu não vou conseguir mudar. Mas o pessoal, né, muito jocosamente fala em síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Gabriela. Também, né, o ditado popular do pau que nasce torto, morre torto. Mas não, a gente sabe que o Pai é soberanamente justo e bom e nos dá todas as oportunidades, né, de galgarmos esses degraus, né, e nos melhorando sempre. Dá todas as oportunidades para que nós possamos refazer os nossos erros, né, quitar as nossas dívidas com os nossos irmãos, né? Então, certamente, nós estamos sempre imbuídos disso. E não vai faltar oportunidade. Então, não tem essa de eu sou sempre assim, eu fui assim, não vou mudar, não. Vai sim, porque senão a vida pede isso, né? Bem, segue lá no EAD as conceituações. É um sentimento intenso, né, as paixões, que ofusca a razão, se não controladas, né? Sinais físicos e psicológicos de tensão emocional, espécie de estado febril. Quer dizer, domina o homem se não for controlada. Com controle, nos diz, né, estimula a melhoria moral e intelectual. E nós tivemos na história inúmeros personagens que estavam, né, imbuídos de suas paixões. Inventores, escritores, né, empresários, muitos empreendedores. Mas eu trago o exemplo aqui de Thomas Edison, né, que inventou um monte de coisa, mas o principal delas foi a lâmpada elétrica. Enquanto ele não conseguiu, né, o seu intento de criar um produto confiável, ele não sossegou. Dormia pouco à noite. Enfim, fez inúmeras experiências até que conseguiu o seu intento, né?
uma paixão positiva que fez alguma coisa de bem para ele e para a humanidade também. Agora o oposto, né, que é essa falta de controle, o indivíduo perde o seu controle emocional desarmonizando. E aí tudo fica mais difícil, né? E os exemplos também pela história fora a gente tem, né, vários. Também o professor Seno Shibene, ele nos traz a questão da conceituação do termo paixão, né? Já agora falando em termo, né? Não num conceito mais amplo, agora do termo, né? da palavra paixão. E ele nos diz que comporta significados diversos. O significado popular de sempre, que é até negativo, né? Sentimentos fortes, exacerbados, afeição a pessoas e coisas ou atividades, né? Ah, ele é apaixonado por carro, só pensa em carro, né? Ele é apaixonado por futebol, ele é apaixonado por política. Veja, né? Futebol e política são paixões que levam à irracionalidade também, né? Muitas pessoas já agrediram outros por isso, muitas pessoas têm comportamentos até infantis em função dessa paixão, né, sem limites por política e futebol. E tem outras também, outras atividades, né? Afeição a pessoas e coisas, né? Sentimentos fortes, afeição a pessoas e coisas ou atividades. É aquela coisa que você diz, mas o que aconteceu com ele? Ele estava apaixonado, nem se deu conta, né, do que estava fazendo. Acaba com os 4 pneus arriados, né? O cérebro funciona muito bem, até que se apaixona. Então são ditados populares, né, que trazem esse lado negativo das paixões. Ou atividades, né? Ele se apaixonou lá pelo exercício, né? pelo esporte, e acabou exacerbando isso, né? Ficou viciado naquelas coisas, tomou remédio para criar músculo, alguma coisa. Essas coisas que, né, quando dentro daquela busca da saúde, tem um sentido normal, mas quando exagera, né, que traz prejuízo ao indivíduo, é uma paixão sem controle. Na etimologia, isso é na origem da palavra, a paixão se contrapõe à ação. Estranhamente. Ação é atuar. Paixão é sofrer a ação. Então vejo, né, que até nesse sentido mais amplo, na etimológico, né, a gente vê que paixão, ela sofre uma ação. A paixão é sofrer essa ação, e se não tiver controle, certamente vão ser muitos prejuízos. E nós temos também a abordagem de Kardec, né, que ele é maravilhoso no Livro dos Espíritos, que ele aborda de maneira muito didática, conversa com os Espíritos e traz também as suas conclusões nessa sessão do Livro dos Espíritos e nos esclarece excepcionalmente. Né? Recomendo quem leia depois com muita atenção, vão ver que o esclarecimento é claro. Né? Esclarecimento claro, é evidente. Mas o esclarecimento é assim conciso, né? Sólido. Descartes, né, que inspirou Kardec nas questões dos estudos dos fenômenos espíritos e também na questão filosófica, né, porque ele é o pai da filosofia moderna. 208 anos antes, ele já abordava a questão da dualidade do ser e das paixões que escravizavam o ser. Ele escreveu seu último livro em 1649, 208 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. E esse livro se chamava As Paixões da Alma, em que ele abordava essas questões das paixões, né? E do homem que se submetia a elas. O seu método científico orientou Kardec nas questões da exploração do fenômeno espírita, né? A evidência, né? que é tomada pela observação. Então a evidência do fenômeno só ia, para Kardec só acontecia, né? Ele duvidava de tudo como Descartes, né? Só acontecia através da observação, e depois de muitas evidências é que ele dava o fato, né? O fenômeno como verdadeiro. A análise desse fenômeno, né? Dessas evidências, para ver se esse fenômeno realmente tinha a verdade, né, como sua característica. A síntese, então, depois de estudar, da síntese de todas essas características dos fenômenos e suas informações. E, por fim, a enumeração, que é, né, catalogar com o nosso
codificador, é codificar. E foi o que Kardec fez, né? Depois de ver as evidências, fazer a análise, a síntese, né? Muitas vezes com a ajuda de bons espíritos, né? Que vinham através dos seus métodos, e a enumeração, ele codificou a nossa doutrina, baseado em Descartes, né? Bem, então vamos partir para as perguntas, né? Propriamente ditas. Pergunta 907 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta então a espiritualidade: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E o professor Seno Shibeni nos chama atenção para 2 pontos. Kardec indaga, o primeiro ponto, Kardec indaga acerca do princípio originário das paixões, e não sobre as paixões, né? Não delas próprias, né? Segundo ponto, paixões estão na natureza do espírito. Isso é uma constatação. Ele não pergunta, ele já afirma, embora esteja na natureza. Então, a paixão está na natureza, é característica do espírito ter as paixões. Se o que é natural vem de Deus, como poderia essa fonte sábia e boa, Deus soberanamente justo e bom, levar a sentimentos intrinsecamente maus? Tem, né? O Pai não nos levaria, não criaria uma coisa que nos levasse a um caminho tortuoso. E os espíritos, então, respondendo à pergunta de Kardec, eles são muito claros. Não tem mal o princípio originário das paixões. Né? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Quer dizer, se acresceu à vontade. O excesso, porque a vontade é paixão, mas o excesso é a paixão exacerbada. Né? Aqui realmente tem um resultado negativo. Princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, como eu estava dizendo antes, né? As paixões que levam a grandes realizações, a invenções, a grandes obras literárias, teatrais, enfim, científicas, enfim, grandes paixões levam a isso, mas a perda do controle, né? O excesso que se acresceu à vontade. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. Né? Isso que a gente está falando. A paixão que está na natureza do espírito leva a realizar grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então fica bem evidenciado isso, né? Que é o abuso. Então é o livre-arbítrio, né? Muitas vezes que leva o homem a se endividar perante, porque não sabe controlar suas paixões. E o espírito Miramês, né, que sempre se pronunciou através de João Nunes Maia, né? Miramês foi um espanhol que veio para o Brasil em 1649 e por aqui fez muitos trabalhos, né, de caridade. Inclusive, ele foi um espírito que executou o que Jesus dizia: dai tudo que tens e vem servir aos pobres, né, aos irmãos. Ele, depois que chegou no Brasil, ele ficou servindo, então, catequizando, né, e orientando escravos e indígenas. No dia da sua morte, a fila era grande, porque todos queriam prestar homenagem a esse grande espírito. Pois ele se pronuncia através de João Nunes Maia, que é um médium mineiro, né, amigo de Chico Xavier, e que a União Estadual Espírita de Minas Gerais tem lá grandes homenagens a ele, porque ele realmente era um grande médium, um grande trabalhador espírita. Pois Miramês nos diz assim a respeito das paixões: a paixão em si não complica a nossa vida, ela nos faz mal no campo do excesso. Apaixonemo-nos pela alegria, mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. A vida é harmonia e fé. Vejam só, né? Vivendo nas linhas do Cristo, teremos uma tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. Então, olha só, a paixão em si não complica a vossa vida, ela faz mal no campo do excesso, aqueles descontroles, né? Então, veja, apaixonamos pela alegria, mas não pelo escândalo. Muito oportuna essa. Bem, vamos abordar agora a questão 908. Aqui tem as respostas mais longas, né? Tem bem conciso, são 5 parágrafos com respostas bem incisivas dos nossos amigos espirituais. Então veja,
as paixões, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Né? E os Espíritos respondem no primeiro parágrafo: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Tudo que se viu antes, né? Elas são como um corcel, elas têm toda essa potência, né? Essa força do corcel, que é um cavalo selvagem, né? Mas, se não for controlado, né, se torna perigosa. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la. É isso, né? Sempre os excessos, né? E a falta de limites. E que dá em um resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Olha só, aqui já começa, né, a falar nesses prejuízos que as más paixões, né, ou as paixões descontroladas nos levam. E o professor Cherny-Shibeni não deixa de notar isso e diz: vemos que o limite natural das paixões se estabelece em 2 critérios: capacidade de seu controle, os males que possam causar a terceiros, ou aquele próprio que as vivencia. Então veja, paixão não tendo controle, ela se torna má. Os males que possa causar a terceiros ou a si próprio. E nós vemos, né, muitas vezes as pessoas, através de suas paixões, acabam prejudicando outros ou prejudicando a si mesmo, né? Ainda na pergunta 908, já no parágrafo 2, os espíritos falam: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Quer dizer, como eu disse, né, aqueles os inventores, literatos, empreendedores, né, vêm com essa questão da paixão como uma alavanca, né, que decuplicam suas forças. Mas eles têm a razão ainda ao seu lado, sempre, né, com limites. E por isso, né, essas grandes realizações, porque esses homens sabem, né, essas mulheres realizadoras, empreendedoras, sabem muito, né, como controlar essas paixões, por isso leva a bom termo. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas dirijam, cai o homem nos excessos. De novo, olha como eles repetem isso no capítulo inteiro, né? Os excessos, se os deixam que domine. E a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. E nós temos, né, essas questões aí, se a gente estudar muitas coisas que a gente, principalmente hoje, em termos, né, que a comunicação nos chega massivamente, né, a gente vê que realmente essas próprias forças que poderiam levar os homens, né, acabam levando, né, se voltando contra ele, né, e o esmagando. A gente traz um exemplo aí da mitologia, o rei Midas, né? Depois que ele sumiu, ele salva o pai do deus Baco, né? Então Baco concede ele, que era um deus grego, né, do Olimpo, e Baco concede a ele então um desejo. E ele deseja então que tudo que toque vire ouro. Vejo que essa paixão, que poderia, né, ele teria um grande recurso na mão se pedisse outras coisas, mas ele pediu que tudo que ele tocasse virasse ouro. Inclusive, depois, então, arrependido, porque tudo que ele tocava realmente virava, inclusive as pessoas que ele amava, né? Foi envolvido pela sua paixão. Também no parágrafo 3 das respostas, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade natural. Então a gente volta lá para os primórdios dos homens, nas suas paixões, né? Uma necessidade natural. O princípio da paixão, assim, não é um mal. Né? Porque o homem busca, naqueles tempos lá, então, buscou controlar o fogo. Era uma paixão, tinha que controlar o fogo. Ele conseguiu, porque aquilo o ajudava a se aquecer, a afastar predadores e também aprendeu a cozinhar, né? A sua comida se tornou mais palatável, se tornou melhor digerível, né? E fora todos os benefícios que depois vieram, como a fundição de metais, né? Que eram usados para construir ferramentas, mas também para construir outras coisas, como hoje, né? A grande utilidade, né, do calor para produzir coisas industriais.
pois que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. Quais são as condições providenciais, né? Que é a sobrevivência, é a lei de progresso e outras leis que a gente poderia enumerar. Mas é essa coisa do homem sobreviver, né? A lei de conservação também. E o seu progresso sempre, né? Ainda, né, no parágrafo 3, a paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, né, está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Eles estão repetindo de novo, né? A paixão propriamente dita é uma exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa esse excesso. Não na causa, e esse excesso se torna um mal. Então veja, e não na causa, não é na paixão, é o excesso que se dá. Eles repetem, que a gente pode traduzir isso, que esse excesso é o nosso livre-arbítrio mal utilizado. Os parágrafos 4 e 5, então, das respostas nos trazem: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Isso é certo, né? Quando deixamos esse lado animalesco, que ainda existe em nós, que ainda engatinhamos nessas questões da evolução, quando a gente não consegue controlá-lo, a gente acaba, né, nos afastando dessa natureza espiritual, que tão boa dádiva é, né, do Pai, que a gente possa desenvolver o espírito, né, porque depois vai influenciando a carne. Mas às vezes essa natureza animal ela vem e a gente não controla e acaba se afastando da natureza espiritual nossa. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Veja, né? Todo sentimento que eleva o homem acima da sua natureza animal, né? Se nesse momento que vai romper o lado animal a gente pensa, não, né? Isso não está de acordo com o que a gente aprende, né, do Evangelho de Jesus, que aprende dos exemplos do Mestre, né? Então, aí é o espírito dominando, né, a matéria. E cada vez mais, quando a gente consegue esse processo de domínio do espírito sobre a matéria, a gente está um pouquinho mais perto da perfeição. Estamos no rumo. Aí vamos para a pergunta 909, que nos diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Essa pergunta a gente pode usar em várias situações, né? Principalmente quando a gente está fazendo essas exposições espíritas. Eu sempre trago essa pergunta, né? Porque sempre os problemas, as abordagens espíritas são em resolver, né? Em fazer o homem evoluir e resolver suas imperfeições, né? E realmente poderiam, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações aqui, igual a paixões. E os espíritos, eles respondem até de uma maneira melancólica, né? Triste, sim, e por vezes fazendo esforços pequenos. Olha só, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Eles estão lamentando que pequenos esforços, pequenas atitudes nossas, né, poderiam nos fazer vencer essas más inclinações, essas paixões negativas, né? Mas tão poucos de vós fazem esforços. Como eu falei, más inclinações, né? O professor Luciano Shibeli nos diz que é o desvirtuamento dos sentimentos naturais que estão na origem das paixões. Olha só, desvirtuamento dos sentimentos naturais. Sentimentos naturais são aqueles, né, de amar o próximo, de viver o próximo, mas é um desvirtuamento disso. Bem, temos tendência então ao orgulho, à vaidade, à mágoa, à vingança, inveja, tantas outras, né, qualidades que deixam de ser, né, que não são virtudes. Temos muitas virtudes? Temos, mas ainda temos muito, né? Vivemos num planeta de provas e expiações em que o mal ainda subjuga o bem. Estamos vindo por regeneração, né? Eles terão um equilíbrio melhor entre mal e bem, né? Vejam também das paixões, às vezes o culto excessivo ao corpo, né?
Ainda na pergunta 909, Miramês comenta, né? O Espírito Miramês comenta: devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram lugar de virtudes. Olha, paixões que tomaram lugar de virtudes. É aquela história, a paixão que era para elevar o homem e acabou dominando, né? Esmagando, como diz na resposta anterior, esmagando, né? Então, elas tomaram lugar da virtude. A paixão tomou o lugar da virtude. E deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência. Olha, é preciso abrir o coração para o Cristo e para Deus na nossa consciência. Eles estão lá, sempre nos aconselhando, sempre nos dando seus exemplos, né? De modo que Ele, o Pai, Jesus e Deus, fiquem mais visíveis na nossa vida. Quando nós deixamos dois, né, Cristo se manifesta em nós, criando ambiente para que Deus, né, ambiente para Deus na nossa consciência, né? Eles vão ficar visíveis na nossa vida. Mas é preciso, né, como diz ali os Espíritos, né, que a gente faça esforços, às vezes muito pequenos. Na pergunta 910, Kardec pergunta então aos bons espíritos: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E olha o que eles respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, está dizendo que os espíritos não lembram que a gente tem um anjo de guarda, essa é a missão dele, né? Nos orientar, a gente não ouve, né? Eventualmente não, né? A maior partes das vezes a gente não ouve, né? Mas a missão deles é nos auxiliar. E se outros espíritos que vêm auxiliar, que auxiliam Jesus, né, na Terra, ao Pai, em todo o universo. Mas nós às vezes não lhes damos o ouvido, ou não pedimos com sinceridade. Lembra que a gente viu anteriormente, né, que muitos espíritos, né, não queriam exatamente, né, que acontecesse essas coisas. Lá ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 467, Kardec pergunta aos homens, né, aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí, pode ou não pode? O que diz lá? Vamos fazer tão poucos esforços, né? Pena que muitos poucos, né, façam. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então vejam só, é possível vencer nossas paixões, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, né? Pedindo com sinceridade, né, o auxílio dos bons espíritos. Porque nós só atraímos os outros espíritos, né, outros espíritos negativos, né, pelos nossos desejos ou então pelos nossos pensamentos. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, é preciso querer realmente melhorar. Ainda na pergunta 910, né, Miramês comenta: se queres livrar-te das paixões, pede a Deus e aos seus agentes de luz com sinceridade. Ó, de novo, né, corroborando o que estava lá na resposta, que os benfeitores espirituais te livrarão dessas companhias indesejadas. Ó, já está dizendo, se a gente pedir com sinceridade, os nossos amigos espirituais vão nos auxiliar, inclusive a nos livrar, né, desse pessoal aí que nos dá má influência por consequência da nossa, né, sintonia com eles. É preciso então pedir ajuda, né, e realmente querer, né, querer realmente essa ajuda. Ainda na pergunta 910, né, Miramês comentando: cultiva a paz, que a paz não te abandonará. Veja só, exercita o amor, que esse amor seguirá os teus passos. Não deixes de fazer a caridade, que essa caridade se encontra presente na tua vida. Então vejo, né, às vezes fazendo a caridade, né, cultiva a paz, exercita o amor. Porque às vezes na caridade, meus irmãos, a gente fazendo a caridade, a gente se dá conta que vem pessoas pedir ajuda, né, que precisam da nossa caridade, que os seus problemas são muito maiores, são gigantescos perto do que às vezes a gente acha, né, que tem para resolver.
Então essa caridade nos ajuda também. Na pergunta 911, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ora, fala aqui de paixões irresistíveis, tão vivas e irresistíveis, né? Que a vontade seja impotente? Mas será que acontece essas paixões tão irresistíveis? Acabaram de nos falar, né, que os espíritos vêm pela nossa vontade ou pela sintonia com os nossos pensamentos. Então, será que temos vontade ou não, né, que possa dominá-las? E os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Lembra lá de pedir sinceramente? Para os bons espíritos nos ajudarem? Querem, porém, muito satisfeitos, ficam que não seja como querem. Né? Querem, eu queria, né? Mas na realidade eu não quero, né? Eu até gosto do que está acontecendo. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Nós vimos André Luiz, né, que passou 7, 8 anos, né, no umbral, e ele ficava cada vez mais apavorado, né, com aquelas coisas, aqueles espíritos comprazendo nos sentimentos mais inferiores, né, porque se compraziam, né, queriam estar ali. O mesmo se dissesse, né, às vezes os benfeitores vêm buscar outros espíritos e muitos pedem ajuda, não sei o quê, né, e eles ficam, mas por que não ajudar aquele? Não, ele só está fingindo. Então realmente precisa ter a sinceridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, as paixões, né? Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, olha só, como disse anteriormente, né? O espírito que vence as questões da matéria, né, se sente muito regozijado. Então, é uma vitória do espírito sobre a matéria. E só assim a gente vai conseguir vencer as paixões e seguir na nossa evolução. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja potente para dominá-las. É um conceito negativo, né? Requer controle ou superação. Se afirma resolutamente que as paixões negativas podem ser controladas pela vontade. Veja, né? Então o professor Luciano Shibeni nos faz essa ressalva. Irresistíveis. E Mira mesmo diz que dizer que as paixões são irresistíveis é uma ilusão da alma, no percurso das almas. Muitas das situações que se vive são psicológicas, que a verdade, chegando à alma, expulsa. Então é aquilo lá, tem que querer realmente, né, vencer, porque a verdade chega e as expulsa de sua alma. Ainda na resposta, comentando a resposta, né, da questão 911, Miramês nos diz que deves querer e te esforçar. Como todo mundo nos diz, né, e que a gente não ouve. Assegura a tua boa vontade e coloca a serviço da caridade e da disciplina, do amor e da fraternidade, da paz e do perdão, sem te esqueceres de convidar Jesus para esse ministério, já que ele é o nosso condutor. Ora, nos pedindo para seguir o mestre, isso já é um grande recurso, né? E convido Jesus para vir junto, que a gente vai, né, conseguir vencer essas imperfeições todas. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Resposta curta e seca dos espíritos. Aquilo que eu falei. Quando nós praticamos a abnegação, a gente consegue enxergar de outro ponto de vista toda a problemática que nos aflige. E quando nos dedicamos à caridade, a gente vê que tem gente com muito mais problemas muito maiores, né? E que a gente às vezes até se envergonha, mas eu estava sofrendo por causa disso, mas olha lá, né? Então vejo. E Miramês comenta, o melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Já nos dizia, né, o mestre. O método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Pratiquemos o Evangelho, né? É só essa a questão que nos trazem os bons espíritos. O espírito é quem comanda a matéria e não a matéria que comanda o espírito. Compete a nós
outros trabalhar com almas abnegadas, construindo nosso paraíso, abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre e conhecendo a verdade. Que bacana, né? Então isso, meus irmãos, a gente vê que espíritos muito elevados vêm à Terra, né, e vêm através dos médiuns, né, através de todos esses trabalhadores que o Espiritismo nos colocou como irmãos, nos trazer esses bons aconselhamentos. Nesse mês de prevenção ao suicídio, conhecer as nossas paixões é também se preservar. É também conhecer o nosso irmão que precisa do nosso auxílio. Nós, trabalhadores espíritas, muitas vezes somos abordados nessas questões. E a gente deve estar preparado para auxiliar os nossos irmãos. Mas se estivermos em dificuldades com pensamentos nefastos, é no Evangelho do Cristo, é em nossa doutrina maravilhosa e de toda boa espiritualidade que a mantém, né? E que nos mantém em trabalho. É eles que vão ser os nossos grandes auxiliares em vencer essas paixões que tanto mal pode nos causar. Muito obrigado mais uma vez, meus irmãos, pela oportunidade e esperamos que a gente possa lidar com as nossas paixões, né, de maneira muito mais proveitosa. Muito obrigado.